Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no encontro 46, estamos no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, parte 3. Item 8.3, verdadeira pureza, mãos não lavadas. 8. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Eu vou ler em sequência, tá? Porque é uma sequência de slides no mesmo texto aqui. Jesus lhe respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Por que Deus pôs esse mandamento? Honrai o vosso pai e a vossa mãe, e esse outro, seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa. Satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: Esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Bem-aventurados os que têm puro coração. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 20. Então, nesse caso aqui, nós aprendemos, né? Nós estudamos lá no início do curso, naquela parte lá das notícias históricas, os povos, né, que viveram naquela época. E aí comentamos logo no início das primeiras aulas sobre os fariseus. Né? Os fariseus é aquele povo chato que vivia naquela época, né? Doutores da lei, tinham influência intelectual, tinha influência estatal, né? Aí eles aqui colocam, nós vamos comer, mas o indivíduo pega o prato, não lava a mão antes, isso não está fazendo dele sujo? E aí Jesus diz: como que você pode dizer que o indivíduo está se tornando sujo porque não lava a mão antes de comer? Se vocês deturpam o mandamento também. Aí ele pega o mandamento trazido lá por Moisés, né, de honrar o pai e mãe,
e fala para os indivíduos: ó, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Né? Então, esse é o movimento que os fariseus entendiam naquele momento, né? Que mesmo que você não cumpra todas as partes do mandamento, se você fizer uma oferenda, está tudo tranquilo. Se você faz uma oferenda, aquilo fica amenizado. Seria mais ou menos assim. Contanto que você agrade a Deus com oferendas, um pecadinho, depois fica aliviada a coisa, né? O pensamento na época era assim: se você fizer uma oferenda a Deus, a pena de não ter honrado o pai e a mãe será perdoado. Havia, de uma certa forma, uma manipulação, como há até hoje. Antigamente havia aquela história assim: ó, se você pagar, você terá um terreno lá no céu. Já ouviram isso? Lembra desse negócio? Ou seja, não importa quão sujo você seja, se você tiver dinheiro para pagar, nós damos um jeito de te limpar. Então aí começa o discurso de Jesus. Desculpa, gente, eu estou um pouco rouco hoje, tá? Vamos lá. Aí ele fala: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que macula. O que sai da boca procede do coração, e é que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Então, aqui a gente pode criar algumas analogias. Por exemplo, eleição de condomínio, eleição de grêmio, ou de qualquer outro meio que envolve disputas eleitorais, onde indivíduos matam seus concorrentes, por qualquer motivo que seja. Matam, alejam, dão um jeito de concorrente não chegar. Aí fica com aquele discurso: ah, porque Deus, porque Deus, porque Deus. É aquela história. Se você acredita que existe uma justiça, você não pode manipular o tabuleiro. Você faz a sua parte. Se ao fim da corrida o outro vencer, é porque o outro teve mais mérito. Se a pessoa perde, vem a frase: mas não é justo. Mas quando você fala que não é justo, você está dizendo que a sua concepção de justiça é maior do que o fenômeno em si. Ao dizer isso, você está se colocando acima de Deus, acima do Deus que você prega. Aqui, nessa parte, muito citada em muitas palestras até, ó, depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que macula. Isso vale para tudo, né? É para tirar aquela culpa que muitas vezes você traz, a gente traz, né? É para tirar o peso. Por exemplo, se você luta
para parar de fumar e não consegue, você acaba em várias situações, você acaba se culpando. Não é porque você fuma que Deus te ama menos. Você se distancia de Deus quando você xinga, quando você deseja o mal para o próximo. É aí que você está desvirtuando um pouco o caminho que você deveria seguir. Se você está ali lutando contra o tabagismo, mas é bom, mas é um bom pai, mas é um bom professor, é uma pessoa que dá atenção aos mais humildes, não ignora ninguém, então não é o cigarro que vai te deixar sujo, entendeu? É importante, claro, que a gente vença os nossos vícios, que a gente vença os nossos mau hábitos, mas é importante que isso aconteça de forma natural. Aqui no final ele coloca, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, né? As maledicências. Vamos em frente. Bem-aventurados os que têm puro coração. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Então ele respondeu: Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-o, deixai-os. São cegos que conduzem cegos, e se um cego conduz o outro, caem ambos no fosso. Então é aquela questão: o que importa é a tua verdade. A tua verdade foi construída com a sua história. A sua história. São ensinamentos dos seus pais, os professores que teve, os livros que leu, as palestras que você assistiu. Tudo isso forma a tua opinião. Vamos em frente. 9. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou, então, a dizer consigo mesmo: Por que não lavou? Por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vós, outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Então, isso aqui é apenas um reforço daquilo que já foi trabalhado, daquilo que foi comentado, né? Os textos aqui são complementares. Você dá muito valor para o que está fora e se esquece do que está dentro. Mas o que está dentro também não é sagrado? O convite aqui de Jesus é: será que Deus só enxerga o que você mostra? Será que ele não enxerga o que você esconde? O que vale de verdade? O que você mostra que é bonito ou o que você esconde que é feio? Então agora começam os comentários de Kardec, né? Vamos lá. Item 10. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma, como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração. Iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como kits para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram,
visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Então, aqui, né, é sobre os judeus, né? Eles criaram rituais, criaram hábitos. Hábitos que se entendiam como purificadores, porque era muito mais fácil, né, lavar as mãos para comer e entender que estava limpo, do que expurgar o coração. Expurgar do ódio, da inveja, do medo, da hipocrisia. É aquela situação que muitas vezes assistimos na TV, né? A pessoa morreu depois de ser atropelada, a repórter diz: "Ah, ela estava voltando da igreja", como se o fato da pessoa estar voltando da igreja já o purificasse em seu comportamento, né? Tem também, por exemplo, a gente pode colocar aqui a questão do evangelho no lar. Por exemplo, faz 5 anos que eu faço o evangelho no lar, né? Aí termina o evangelho no lar, 5 minutos depois eu estou falando mal da minha cunhada, falando mal do meu primo, do meu vizinho, que ontem estava falando tal coisa que eu ouvi, né? Ou então o evangelho do lar acaba, eu entro no meu celular, começo a ver pornografia. É não acreditar no ritual, entendeu? O ideal é você priorizar a congregação com a sua fé, do que entender que apenas através do ritual que a conexão vai se estabelecer. O ritual não pode ser priorizado. O que importa é o que está dentro de você. É isso que vai gerar conexão. Daí o haver dito o profeta: é em vão que esse povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para o segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. E a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Vamos destacar essa parte aqui, ó. Consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É o que a gente já falou aqui. Se eu altero meu panorama mental, eu diminuo a chance das doenças crônicas, certo? Não significa que eu não possa contrair alguma doença, mas eu diminuo as possibilidades. Então, o que é mais fácil? Eu falo mal de uma pessoa, como eu disse aqui, eu falo mal do vizinho, né? Eu tenho um ódio de uma outra pessoa, eu sou fofoqueiro, eu sou invejoso, eu vivo com raiva. Aí, o que acontece? Eu desenvolvo uma doença. Aí, o que eu faço? Olha, meu santo, meu santo, meu santo, meu santo. Se o Senhor me curar, eu vou a pé daqui até lá. Aí é fácil, né, meus amigos? Aí é fácil. Isso é prática exterior. Não tem moral alguma nisso. Qual a mudança moral que houve aqui, nesse exemplo que eu dei? O que mudou moralmente se ele subiu 100, 200
200 degraus de joelho. O que mudou? Nada. Ele está fazendo um processo de barganha, uma prática exterior. Como eu já disse, isso aqui que eu citei, ele ter andado 100 quilômetros, se ele subiu 200 degraus de joelho, pode mudar a situação dele, esse quadro dele. Pode mudar. Por quê? Porque ele está colocando ali a sua fé. E a fé altera o sistema nervoso central. Pode ser, sim, que ele obtenha resultado. Mas é uma prática exterior que muita gente faz. O que nós estamos falando aqui é algo que muda a pessoa internamente, moralmente. Entendeu? Vamos em frente. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreeleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Então, de qual religião ele está falando aqui? Da tua. A tua religião te faz achar que está pronto? Se ela te faz achar que você está pronto, então ela é falsa. Se você acha que está pronto, então é só fazer manutenção, né? Isso aí, tenha certeza, é ilusão. A religião tem que tornar uma pessoa, fazer com que a pessoa sempre busque a contínua melhoria, entendeu? Vamos em frente. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Então, se a tua ideologia política, educacional, se a tua ideologia religiosa ou moral causa sofrimento aos outros, não te permite ser uma pessoa melhor, só está te fazendo perder amigos, pode ser que você se encaixe nisso aqui. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. É isso, meus amigos. Rapidinho, né? Semana que vem nos encontramos para a parte 4 do capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.